O arrependimento é você se lembrar que havia outros caminhos, outras possibilidades. Você tomou uma escolha, essa provavelmente não tenha sido uma escolha que você se agrada, e você se recorda na sua memória que havia outras possibilidades, outros caminhos, que dentre esses caminhos poderia ter sido diferente. Isso é uma questão bem interessante. Talvez seja algo natural do ser humano, da sociedade moderna, sentir isso de uma maneira mais intensa, né? Pelo excesso de coisas e possibilidades que a gente tem na nossa sociedade com as grandes indústrias, com todo o avanço da tecnologia. Mas é bem óbvio que é algo ruim, que nos faz mal, tanto psicologicamente quanto corporalmente também, dependendo do nível da situação. Existe algo inútil dentro disso. É você ficar se remoendo, trazendo algo que não vai voltar, algo que já passou, e você ficar alimentando aquilo de uma maneira angustiante dentro de você. Então, por que a gente fica se arrependendo? E não só se arrependendo, mas mergulhando de maneira muito profunda dentro desses sentimentos, dentro dessas situações onde o arrependimento vem à tona, né? As sensações de arrependimento de tais atitudes que nós tomamos em determinadas circunstâncias. O arrependimento é algo comum na vida do ser humano, mas talvez tenha níveis como cada pessoa sente esses arrependimentos e até mesmo uma concepção também. Talvez o arrependimento ele seja eficiente em alguns aspectos, em alguns sentidos, uma visão mais detalhada no sentido de você levar aquilo como um aprendizado, você tirar algo bom daquilo e você refletir em cima da situação que poderia ter sido diferente e para por aí. E você não alimenta aquilo de maneira ruim, né? Você não fica se lembrando e lembrando o tempo todo que talvez haveriam caminhos melhores do que o caminho que você escolheu. Mas você aceita o que aconteceu e você tenta fazer o melhor que você pode no presente para seguir em frente e tentar aprender com aquela situação. E assim você consegue seguir em frente. Agora, existem situações onde provavelmente algum ser humano, talvez você se identifique com isso ou não, não sei, onde você mergulha muito em coisas que não vão voltar, que já passaram, e você fica, de certa forma, sonhando com caminhos ou escolhas que poderiam ter sido diferentes da escolha que você tomou, da escolha que você executou. E isso é extremamente ruim, isso é extremamente destrutivo para você. Isso realmente é algo que pode abalar uma estrutura psicológica humana de maneira muito forte, principalmente quando isso é algo que é recorrente a longo prazo. Porque nós, como seres humanos, vivendo em circunstâncias altamente complexas dentro de uma sociedade, de uma civilização humana, de determinada cultura e todas essas variáveis complexas, né, da nossa civilização humana, que não tem tanto tempo assim, né, de certa forma é uma sociedade moderna jovem ou uma civilização por completa jovem. Nós vivemos o tempo todo tomando escolhas. Todos os dias a gente faz escolhas. Então, você ter uma visão um pouco mais leve em relação a isso é algo essencial para que você não fique maluco. Porque se você começa a entrar em um mar, a mergulhar em coisas que te deixam mal, que te faz voltar o tempo todo mentalmente no passado, ficar lembrando de coisas que não vão voltar, de coisas que já passaram, é algo extremamente inútil, é algo que não faz sentido, não é necessário para você.
E isso traz um peso muito forte para sua cabeça, né? Traz consigo também diversas emoções e sentimentos ruins que afetam bastante você e pode afetar a sua vida se isso é algo que acontece a longo prazo. Dentro das atividades humanas, das atividades de uma vida humana que a gente vive na sociedade, a gente vai estar sempre tomando escolhas. Então, essa questão do arrependimento e as escolhas é algo bem intrigante, é uma reflexão interessante de pensarmos sobre isso, a maneira como nós enxergamos essas questões, pois acredito que nós iremos sempre, talvez, nos arrepender, sempre refletir sobre escolhas que estamos tomando, escolhas que já tomamos, mas a maneira como nós iremos pensar sobre essas escolhas, sobre as escolhas que já foram tomadas ou as escolhas que nós iremos escolher no presente, é um detalhe que faz toda a diferença. A maneira como nós reagimos, a maneira como nós interpretamos aquela situação, né? Aquele sentimento de que talvez houvesse caminhos melhores daquele que eu escolhi. Então, não tem o que fazer. Eu acho que a ideia é a gente ter uma reflexão um pouco mais leve, um pouco mais sensata sobre isso, aprender na medida do possível com o que houve, com o que aconteceu e seguir em frente e não ficar alimentando aquilo. Na prática é tudo um pouco mais complicado, é tudo um pouco mais difícil de se executar, de disciplinar a sua mente, o seu corpo, a entender isso que estamos conversando aqui, a entender essas questões da mente, né, do nosso comportamento humano, que muitas vezes são comportamentos repetitivos, né, de ideias repetitivas, de concepções sobre a realidade e como nós reagimos à realidade, a essas circunstâncias de uma vida humana. E é isso. Eu queria apenas compartilhar essa reflexão.